Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui está o segredo. A espada do Espírito, sim, a carta do amor de Deus. A Bíblia Sagrada é a arma que destrói as investidas de Satanás. Ela também produz o escudo da fé, um escudo poderoso para debelar todos os dardos inflamados do maligno. Quando foi tentado por Satanás no deserto, Jesus proferiu a palavra de Deus para destruir as investidas de Satanás contra os pensamentos e sentimentos, contra a visão de mundo, contra a visão de necessidade e prioridade, a visão de pensamento vertical e pensamento horizontal. Tudo isso estava sendo atacado pelo conjunto de valores que Satanás procurava impelir contra Jesus. E ele venceu cada argumento pelo poder da palavra de Deus. Jesus disse que nós vivemos de toda palavra que sai da boca de Deus. O mesmo Jesus que também disse em João 6,63 que as minhas palavras são espírito e vida. Sim, aquelas palavras que transformam o homem perdido pecador, o homem mau, o homem podre, o homem incapaz de mudar por si próprio, o transformam na própria morada do Deus vivo. Isso é literal. Jesus disse: quem ama meu Pai, quem me ama, guardará a minha palavra, a palavra que sai da minha boca. E nós, eu e o Pai, viremos para dentro do aparelho psicológico dele, para dentro da alma, do aparelho espiritual dele, e faremos nele a nossa morada real. Imaginem que mensagem linda do Evangelho. A divindade que não sou eu, a divindade que não pensa a partir de mim, a divindade que é um outro, não produzido por mim, vem morar dentro de mim. Então eu passo a ser eu mais a divindade. Isso é poderosíssimo. Se o próprio Filho de Deus venceu o diabo dessa forma, usando a palavra, por que nós vamos usar os nossos pensamentos? Se o próprio Filho de Deus destruiu Satanás usando a palavra que veio da boca de Deus, aquela que nunca voltará para ele vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual foi enviada, de acordo com Isaías 55:11, a palavra que o próprio Eterno diz: eis que velo sobre o que eu digo para fazer cumprir, Jeremias 1:12. Então quem dentre nós será vitorioso usando os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, a própria crença, ao invés de utilizar as palavras que saem da boca de Deus? Quem não corre o risco de ficar cego pelos próprios preconceitos e valores? Quem jamais enfrenta uma batalha sem precisar da espada espiritual com a qual atinge o inimigo? Somente a palavra de Deus dentro do nosso coração, a palavra de Deus dentro da nossa mente, a palavra de Deus nos lábios pode dissipar as trevas. Porque são narrativas de mentira, construídas sábia e inteligentemente. E então a palavra que serve de arma também serve de escudo. Sim, a fé verdadeira vem pelo ouvir a palavra, a escuta ativa das palavras que vem de Deus. Por isso, eu te convido a usar o versículo em cima do seu problema, a não ficar tentando descobrir uma saída racional, mas a entender o poder da palavra revelada. Durante os períodos de ansiedade, cite passagens bíblicas que dissipam imediatamente o medo. Empregue abundantemente passagens bíblicas nas suas orações. Os seus louvores encheios de versículos vivos, porque a palavra é a vida e o fôlego do próprio Deus ministrado sobre os homens e os seus problemas. Quando percebemos que nossos filhos estão ameaçados, cheios de influências malignas, diabólicas, declare a palavra de Deus sobre eles em oração, até vê-los em segurança. Não existe fortaleza de Satanás resistente ao poder da palavra de Deus. A palavra viva e eficaz de Deus está agora acessível a todo aquele que nele crê. Nas horas de desespero, nas horas de alegria, onde não se consegue encontrar luz, situações terríveis, desconforto geral, creia na palavra de Deus. A luz da palavra de Deus dissipará toda falta de esperança, todo medo, toda angústia, toda enfermidade e tentação. Nada prevalece contra a palavra de Deus. Lembre-se, irmão, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso crescimento foi escrito a fim de que pela perseverança e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esperança é o terceiro pilar do cristianismo: amor, fé e esperança. Sim, pelas Escrituras temos esperança. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por isso que o Salmo 43, versículo 3 diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem
e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus em João 17:17. Portanto, passe mais tempo de qualidade diante das Escrituras e deixe que Ele envie essa Escritura para fazer dela luz e verdade aos nossos corações. Tenha fome da palavra de Deus. É o alimento que mais precisamos. Tenha sede da palavra de Deus. É a água que gera fontes de vida eterna naquele que crê. Mergulhe nela, beba, vista-se, embriaga-se da palavra, enchei-vos do Espírito que está na palavra. Nunca esqueça que o primeiro derramamento do Espírito Santo sobre os gentios foi durante a exposição da palavra. E ouvindo eles a palavra, desceu sobre eles o Espírito Santo. Sim, pela palavra somos gerados. Eu encerro com 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Aquela palavra que em Tiago 1:21 diz, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Que essa palavra continue conosco. Se encha desta palavra. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Sim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Deus te abençoe. Avante, a vitória é nossa, pelo poder da palavra de Deus.